Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Bom dia para você que está nos acompanhando, um bom dia para você que está aí na nossa sintonia, e o convite agora é que você aumente o volume do seu rádio. Sente perto aí do seu rádio, porque a conversa é séria. Vamos falar sobre reforma tributária. Representa um marco importante para o ambiente empresarial no Brasil e, embora as mudanças tragam desafios, também abre espaço para novas oportunidades de simplificação e eficiência tributária. Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto, mas principalmente fazer um convite especial para você que está em nossa companhia, nos ouvindo, é Elisângela de Paula, porque depois de amanhã vamos ter uma palestra incrível e a Elisângela vai falar com a gente sobre reforma tributária um pouquinho aqui na Rádio Clube, mas te fazer um convite especial também sobre essa palestra. Elisângela de Paula, que é contadora, advogada e empresária contábil, atua como mentor e palestrante com especializações em contabilidade, direito, recursos humanos, processo do trabalho, dinâmicas de grupo, CBDG, e ainda possui formação internacional em liderança pela American University do Washington, dos Estados Unidos. E é CEO da De Paula Contadores, segunda geração, e ainda atua como presidente do grupo G Brasil de Contabilidade. Elisângela, bom dia! Que currículo maravilhoso! Ah, meu Deus, bom dia, bom dia. Faltou dizer que eu sou vó da Martina. Eu ia dizer agora, vó, mãe, esposa, vó da Martina e também daquela... duas pets, né? O dois. É dois, é o Luke e o Jack. Pronto, a família completa. Família completa, né? Exatamente. Elisângela, é um prazer e uma honra te receber aqui. Agradeço. Eu sei que a sua agenda está mega corrido. A Silvana disse que a gente consegue um espacinho para trazer a Elisângela para falar sobre essa palestra, que eu acho que não é só para empreendedores, mas também para quem quer empreender, para quem quer entender um pouco mais sobre o nosso país, né, Elis? Primeiro um prazer estar aqui, né? Rádio Clube, eu me sinto em casa mesmo. A agenda está apertada porque estamos em mês de imposto de renda, né, Cláudia? E brasileiro é brasileiro, né? Então, a reta final aí de maio é um sufoco. Mas esse assunto, a reforma tributária, é um assunto que vai afetar todo mundo, né? Então, porque passa por uma reformulação de formação de preço de venda, de entender quem é meu cliente, quem é meu fornecedor. Então, a palestra interessa para todo mundo que tem um negócio, independente do regime tributário que ele esteja. Interessa para quem pretende ter um negócio, como você falou, né? Então, porque é importante entender que a reforma tributária já é uma realidade. A gente ouve muita bobagem, diz, ainda vai faltar, ainda não vão aprovar. Não, ela já é uma realidade, ela é uma emenda constitucional, ela já está em vigência, né? E ela passa a ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, as empresas, os empreendedores, os negócios de maneira geral, eles têm esse ano para se adaptar. E a gente piscou o olho e está quase no meio do ano, né? Sim, exatamente isso. Eu ia te falar, porque olha, hoje já é dia 13 de maio, né? E mês que vem, para nós que somos iguaçuenses, ainda temos o nosso aniversário, que são 2 feriados, mais um, acho que não são na quarta-feira. Isso acaba bagunçando todas as semanas, né? Então, você vai piscar, já estamos em junho. E aí depois é só ladeira abaixo, né? Junho a gente tem 3 feriados aqui 3. em Foz, né? Vai ser bruto de conseguir botar as coisas em dia, né? Mas numa terça-feira, é dia 10 e dia 24, que são os feriados da cidade, e depois tem mais Tem Corpus Christi. É verdade. Tem 3 feriados em junho, né? Então, exatamente. Então, a reforma, como eu falei, ela é uma realidade. Ela não é a melhor reforma que a gente gostaria de ter, mas é possível, acho que nesse momento, e a gente vai ter que enfrentá-la. E nós vamos passar por um período aí de 8 anos de transição, né? Então, 8 anos de transição. Como que isso funciona, Elis? A gente vai caminhar com os 2 regimes tributários juntos, o antigo e o novo. Então, num primeiro momento, a gente não tem nada de simplificação, ao contrário. Né? A gente tem, só de eu explanar que caminha com os 2 regimes, né? O velho e o novo ao mesmo tempo, né? Vai aumentando o percentual do regime novo e diminuindo do velho, e a gente só vai ter um cenário unificado em 2033.
Só em 2033. Então 2033 o cenário é bom, né? Mas a gente tem que caminhar nesse período de transição com uma série de organizações internas, né? A gente muda toda a forma de apurar imposto, né? Independente do regime tributário que a gente estiver usando na nossa empresa. A gente, eu sou do Simples, não vai mudar nada. Vai mudar sim, criatura. Porque você compra de empresas que não são, né? Quem quer ter o cliente? A gente vai passar a ter o famoso IVA, mas no Brasil, como nada pode ser simples, não é um IVA único, é um IVA dual, com 2 pernas e tal. Então, tem uma... É diferente do IVA que se faz no Paraguai. Ali é um IVA único, né? Isso, aqui a gente tem o IVA, o IBS e o CBS, então ele abriu uma parte para o governo federal e outra que está tratando dos estados. Então, porque a gente tem uma complexidade no Brasil, né, Cláudio, hoje de 27 estados, mais de 5.000 municípios, com regras específicas. Realmente a reforma precisava acontecer. A guerra fiscal hoje é muito difícil se ter um negócio no Brasil pensando em vender e comercializar e produzir para o Brasil inteiro. Porque tem muitas regras específicas, né? Por produto, é muito complicado. A gente que lida aqui com estrangeiro, a gente tem uma dificuldade enorme de explicar para o estrangeiro, né, a tributação no Brasil, porque ela é por produto, depende de quem comprou, para onde vender, para que vai utilizar aquele produto. É uma loucura, né? É muito confuso, realmente. Isso realmente vai resolver lá em 2033, né? A gente vai caminhar aí com os 2 regimes juntos, aí, como eu falei, a partir do ano que vem. Eu sou uma otimista, apesar de todo o cenário. Só que para sobreviver esse período, a gente vai demandar uma série de ações internas dentro das empresas, né? A gente vai passar a ter conta gráfica do imposto, debitar e creditar. Esse imposto, para ser creditado, ele vai depender do meu fornecedor estar pagando os impostos em dia. Tem uma série de questões que realmente eu vou ter que olhar quem é meu fornecedor. Ele vai me gerar crédito ou não vai? Para quem que eu vendo? Eu sou um tipo de negócio B2B, eu vendo para atacado, eu vendo para varejo. Tudo isso vai impactar. E, de verdade, a organização precisa ser esse ano. Esses levantamentos precisam ser esse ano, né? Se eu tenho um sistema... Veja, se eu tenho um sistema hoje para emissão de nota fiscal que eu entendo que ele tem fragilidade, imagina ele emitir tratando de 2 regimes ao mesmo tempo. Né? Então, eu preciso ter um RP que me atenda nisso. Mas, como eu disse, eu sou otimista no seguinte sentido. Quem fizer as tarefas de casa, quem se preparar, vai chegar muito mais competitivo lá em 2033. E parece, quando fala assim em 2033, que está longe, mas está aí, né, Elisângela? Não está muito longe, não. Mas o que do ponto de vista de tempo de negócio, não é nada, né? Não é nada. De planejamento, de empresas que realmente fazem o seu planejamento, pensam em tudo como vai acontecer. E isso tudo impacta. Eu sempre falo aqui em relação a um escritório de contabilidade. Isso faz toda uma diferença numa empresa, desde a hora de que você vai pegar um empréstimo, né? Sim. Até a contratação de um funcionário. Isso tudo vai mudar, Elisângela? Porque tem fim. Eu vou falar isso na palestra, né? O sistema tributário do Brasil é complexo e a reforma tratou agora dos impostos sobre consumo. Ela ainda não tratou de nada dos impostos sobre a área trabalhista, ela não tratou ainda dos impostos sobre a renda, ela não tratou ainda dos impostos sobre patrimônio. A gente está com uma fatiazinha que é a de consumo, que está tratada, está aprovada e está valendo a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, continuam as regras em relação às questões trabalhistas, as questões de imposto de renda, do resultado das empresas. Mas transversalmente acaba tendo impacto, né? Porque a gente já prevê aumento de TBI, de TCMD para o ano que vem, mesmo sendo imposto sobre o patrimônio, que são reflexos já da reforma. Então, assim, tem muito assunto conectado que quem for inteligente, né, e se preparar, vai enfrentar isso com muito menos impacto, porque impacto todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, porque vai ter muitas mudanças, né? Por exemplo, assim, vão ter mudanças pela criação de 2 novos tipos de impostos que vão substituir e vão
acabar com COFINS, ICMS e ISS. Nós temos a substituição do PIS, COFINS, ISS, que é o imposto do município, ICMS, que é o imposto do estado, e o IPI. Eles viram esse IVA dual aí, que é o IBS e o ICBS, né? Então, a arrecadação dos estados tem impacto, do município tem estado. E até falando do ponto de vista do município, né? A forma de distribuição desses recursos para o estado e o município muda de maneira completa. Então, Foz do Iguaçu, por exemplo, que é a nossa terra, vai fazer a sua composição de base para repasse futuro com a arrecadação de 2025 e 2026. Então, assim, tem impacto nas nossas empresas, mas tem impacto nas cidades onde a gente vive, nos estados onde a gente vive, né? Então, é importante que todo mundo entenda isso, né? Mas tem coisas boas, como eu falei, né? Hoje, o Foz, por exemplo, perde alguns segmentos como importadoras, às vezes, por causa de benefícios muito arrojados de Santa Catarina, que talvez a gente já não veja mais. Então, entender esse cenário, que daqui a pouco tem um empresário querendo fazer um investimento robusto e de imobilizado em Santa Catarina, e não faz mais sentido, que investimentos para 8 anos também não é nada, né? Então, entender esse cenário todo no Brasil vai fazer muita diferença. E aí o que vai ser aqui para nós, no estado do Paraná, vai ser para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, vai ser... Você vai poder ter uma empresa em qualquer lugar do Brasil e a regra tributária é igual em qualquer estado. E aí o que vai fazer diferença? Eu fui recentemente dar uma palestra em Itajaí, Santa Catarina. O que eles estão fazendo lá? Aumentando portos, desapropriando áreas. Por quê? Porque eles já entenderam, muito sabiamente, Santa Catarina tem dado um show em muita coisa. Que vai fazer diferença logística, a experiência de quem importa, né? A infraestrutura, porque não vai mais fazer diferença no incentivo fiscal, porque não vai ter. Não vai ter. Então, eles não estão se preparando para isso. Eu fiquei impressionada com muita gente. A gente só passa ali na rodovia, não entra, né? Então, eles já entenderam isso, né? Então, a gente precisa entender a reforma do ponto de vista dos nossos negócios, mas também do impacto público que isso tem, né? Para a gente cobrar dos nossos governantes. E aí, o que estão fazendo? Por exemplo, tem um impacto considerável de como a regra muda de você, a arrecadação do imposto é no consumo. E não mais na geração. Então, por exemplo, a gente vai ter um impacto no ICMS da Itaipu. Não é mais na geração, é no consumo. Onde está o maior consumo de energia elétrica? Não é Foz, é São Paulo. Né? Então, toda essa transferência de repasses a gente precisa entender, né? Mas falando um pouco mais de negócios, lá em 2033, 2027 já começa isso. Os mais experientes aí de vida vão lembrar do CPMF. Sim, tá? sim. Então, como é que era o CPMF? As movimentações financeiras no banco, o governo já retinha o imposto, ok? Nós vamos ter a mesma coisa em relação ao regime tributário. A retenção dos impostos vão acontecer nas operações financeiras. Não vai ser mais só na emissão da nota, vai ser... A hora que eu for pagar aqui o patrocínio da Rádio Clube, vocês já vão receber líquido, Cláudia. Então, a nota, já vem líquido do imposto. O imposto será retido na operação financeira. E aí eu tenho dito o seguinte, nós vamos ter 2 cenários. Ou você é do submundo e anda com dinheiro vivo na mochila, ou você paga imposto. Não tem outro jeito. Porque se circular dentro da sua conta bancária... Se tiver operação financeira circulando no sistema bancário, seja qual forma for, vem líquido já do imposto. Já vem líquido do imposto. Então, assim, você vai pagar imposto ou... né? Então... Ou vai viver no submundo. Isso. Que também até isso, o dinheiro já não é mais dinheiro, né? Porque aí como é que você vai pagar as pessoas? Porque você precisa fazer... Hoje tudo virou Pix, Então, não? quando eu falo isso, as pessoas falam... não, então, assim... mas é muito imposto. Talvez a gente saia desse cenário de
muita gente fazendo de conta que paga o imposto certo, o governo fazendo de conta que arrecada certo e mais ainda fazendo de conta que aplica certo, né? Sim, essa é a parte. Então, talvez esse cenário mude. A hora que está todo mundo pagando imposto porque não tem mais onde fugir, também faça uma cobrança diferente em relação à aplicação desses recursos, né? Exatamente. E tem um novo imposto seletivo também. Será uma novidade importante e esses setores serão mais impactados por essa mudança, Elisa? Sim. O imposto seletivo estão chamando de imposto do pecado, né? Então, tudo aquilo que tem algum dano à saúde e tal, o governo vai taxar de forma diferente, né? Como cigarros, como bebidas açucaradas. Aí começa a discussão o que é bebida açucarada, né? Bebidas alcoólicas, né? Então, mesmo sendo uma alíquota em um imposto único, tem alguns setores que haverá redutores de alíquota, outros produtos com tratamento diferenciado, aí de novo, né, passa por você entender isso, ter um bom software, alimentar de forma direita, ter uma assessoria porque você vai continuar tendo alguns benefícios, né? E aí você tem que saber aproveitar isso assim na ponta do lápis, né? Para poder continuar competitivo, né? Não é pegar aquela alíquota que se está se falando em torno de 28%. Talvez a gente tenha o maior IVA do mundo, né? Então, só de eu falar isso, não tem como entender que não vai ter impacto, né? Porque, eu sou do simples, não vai mudar, mas você compra criatura de indústria que será impactada. Então, você precisa entender esse cenário. E talvez, as contas iniciais que a gente fez, Cláudio, eu estimo que pelo menos 40% das empresas têm que sair do simples para continuar sendo competitivo. Hoje já tem muita gente enquadrada no simples de maneira errada, por falta de informação, porque já não compensa. Mas com a reforma, menos ainda. É porque ainda muitas pessoas não têm esse entendimento ou não são muito bem assessoradas. Daí quando lá no fim da conta, quando elas buscam investimentos ou até mesmo crescimento e não entendem que porque o seu concorrente está crescendo e ela não, é esse entendimento. Claro. Né? Então a importância de não, eu tenho meu contador, eu não preciso entender disso. Precisa entender até para você conversar com o seu contador e saber o que realmente está acontecendo. Exatamente. Hoje, por exemplo, tem uma série de empresas que estão no Simples e trabalham com produtos de substituição tributária, que o imposto já vem retido lá da indústria, que não tem sentido nenhum ela estar no Simples, está pagando de novo o imposto que já está retido lá na fase inicial. Então, o empresário precisa entender disso sim, né? Isso não é um assunto só de contador, muito pelo contrário, porque ele tem que saber argumentar com o fornecedor dele, ele tem que saber os levantamentos que eles têm que fazer em relação a quem é meu cliente. O meu cliente vai querer o crédito do IVA ou não vai querer? Né? Então, não é um assunto de contador, é um assunto de negócio, né? E eu vou além, mesmo que ele não tenha negócio, se ele é um cidadão preocupado com a cidade dele, com o estado dele, ele também deve entender isso, para saber o que cobrar, né? Qual o cenário que a gente vai enfrentar. E até mesmo porque quando se ouve, né, a gente está indo agora para um ano de eleição, no próximo ano, que é sobre presidentes, deputados, senadores, e isso é muito importante, o cidadão comum entender o que acontece, porque muitas vezes você não acontece o que está acontece em nosso país exatamente pela parte fiscal, porque isso é o que dá o cenário rumo para o Brasil todo, né, Elisângela? A gente está falando de 8 anos de transição para as empresas. Para os órgãos públicos, para os agentes públicos, aí são 50 anos de transição da mudança completa do repasse para os municípios e para os estados. Nós estamos falando de uma mudança completa na questão de tributação do nosso país, com impacto direto em todo o mundo. E a gente quase não vê discussão sobre isso, né? Então parece que parece algo muito distante ou que não vai ser concretizado. É tipo assim, é só mais uma das coisas que acontece no Brasil. Não vai pegar, ou não vai ser. Não, gente, já foi aprovada. Ela é uma emenda constitucional já aprovada. O que está faltando soltar? Quais são as alíquotas? Mas a regulamentação, como aplicar, tem o melhor time da Receita Federal na área de tecnologia está trabalhando nesse sistema que é o Split Payment, que vai fazer a retenção de imposto na fonte há anos já.
Em 2027 o sistema está pronto. E se tem um trem que funciona nesse país, é a cobrança da Receita Federal. Se tem algo... não, essa não... Eles são exemplo para o mundo, né? Você não deve para eles. Ó, nós estamos fazendo a declaração do imposto de renda, Clau, e a gente trabalha muito com a pré-preenchida para saber que informação já está lá na Receita. Sim. Nós já pegamos conta bancária na China, no México, na Espanha e nos Estados Unidos. Olha só. Na pré-preenchida veio as contas bancárias nesses países. E aí tem gente no Brasil que acha que porque tem uma conta num banco digital, a Receita não rastreia. Eu sou imune ao rastreamento. Eu chego a ficar, né? Como não, criatura? Tá vindo? Nós, ali na nossa clientela, né? Sim, Peguei esses países todos aí. Sim. Então, agora assim, ó, a gente tem que botar aqui olhar. Se o tratamento for igualitário para todo mundo, todo mundo tiver na mesma regra do jogo, a concorrência fica leal. E aí, o que vai fazer a diferença? Ser bom gestor, ter planejamento, ter orientação segura. O jogo fica aí, mais justo. Sim, e o jogo fica de jogo de gente grande. Porque eu tenho que me preparar para isso, entendeu? Aí acaba as trapaças e aí a coisa vai funcionar, porque daí não tem como olhar para o seu concorrente e dizer, mas meu Deus, qual é o milagre que ele está fazendo, né? Não vai mais ter milagre. Né? Exatamente. Quais são as preparações e ações imediatas para quem está nos ouvindo, Elis, se preparar e entender? Primeiro, conhecer do que a gente está falando, conhecer dessa legislação macro aí, né? E aí olhar para dentro da sua empresa nesse aspecto assim, como é que eu estou do ponto de vista de ferramenta para me dar apoio nessa minha gestão, que levantamentos eu tenho que fazer, né? Então, essa questão mesmo de quem é meu fornecedor, qual é a tributação desse meu fornecedor, né? São levantamentos que a gente não tem hoje, né? Quem é meu cliente, eu vendo mais para quem, esse cliente vai querer, que regime é esse meu cliente, porque vai ter impacto, o cliente vai dizer, por exemplo, se eu sou regime normal, como a De Paula Contadores eu vou repassar crédito para o meu cliente de 28%. Faz diferença 28% sobre o valor da minha nota para ele se creditar do imposto? Total. Então, jamais o meu cliente vai concordar que eu continue no Simples. Sim. Porque ele quer o crédito. Esse é um exemplo, exatamente, né, bem... vamos dizer assim, didático, né, da situação. Então, tem essas, e eu vou repetir, essas tarefas elas precisam ser feitas esse ano, porque a partir de janeiro o jogo está valendo. Perfeito. Elisângela, tem muita gente nos ouvindo aqui que são pessoas que são de hotéis, né? São prestadores de serviços. Isso impacta também? Faz toda a diferença? Porque produtos e serviços, é para os dois. Muito. Quando eu der uma nota de Paula Contadores para um hotel, ele vai poder acreditar 28% de imposto. Ele vai pagar o IVA na saída, e inclusive tem questões na reforma tributária. A primeira palestra que eu fiz para os meus clientes foi dia 30 de janeiro e tinha vários de hotel. Falei, gente, na reforma tributária ela deu um redutor de alíquota para os hotéis, mas ela está proibindo o hotel de fornecer crédito. E esse é um problema para Foz do Iguaçu, porque a gente tem muito evento corporativo. Muitos. Tá? A cidade... Então, o legislador só pensou naquele usuário de hotel, pessoa física, que não vai usar o crédito para nada. A nossa realidade é outra. Falei, vocês precisam procurar as federações empresariais para tratar disso. Porque como é que ficam os eventos corporativos que não vão que não vão poder aproveitar esse crédito? Daí, daqui a pouco, o cara não quer mais um hotel, ele vai para um Airbnb, não tem impacto no negócio. Exatamente. No negócio de todo um segmento, né? O restaurante tem um redutor na alíquota, mas não vai poder dar crédito. E aí? E os meus representantes comercial Brasil afora, que tem alimentação, que tem hotelaria, não vão mais ter crédito? Então eu preciso entender do ponto de vista da porta para dentro do meu negócio, mas também da porta para fora. Porque às vezes eu preciso ir na minha federação empresarial e dizer, federação, por que não saiu as alíquotas ainda, Clau? Por causa dos lobbies. Cada vez que vai um lobby lá e negocia um redutor, a alíquota para os pobres mortais aumenta. Porque a conta tem que fechar, eles não querem baixar a arrecadação. Sim. Mas essa discussão de vedar o crédito do hotel, para mim, ela é inconstitucional.
Mas se as federações não agirem com isso, vai passar desse jeito, vai e ficar aí desse todo o jeito. investimento que foram feito em hotéis, para salas de eventos, para tudo que é feito e existe dentro dos próprios hotéis, uma equipe que só trabalha vendendo esses eventos, né? Sim. Os eventos, basta ver o trabalho do Visit lá, né? Exatamente. Isso tem um impacto enorme na cidade, né? Os eventos corporativos, né? Então, esse é um exemplo que eu dei, Sim. né? Mas tem tantos outros que cada um precisa olhar depois o seu segmento, né? Exatamente. E o que a partir desse ano de 2025 as empresas precisam fazer imediatamente para se adaptar às novas regras e manter a competitividade? De início, Elis. Eu acho que tem toda uma análise interna dessa que eu falei, né? De a qualidade. Eu falei muito. Por que eu fiz a primeira palestra em janeiro? Eu falei, gente, no segundo semestre saem as alíquotas, com certeza. Aí nós vamos simular cenários. Para onde a gente vai, né? Mesmo quem é do Simples pode optar por um IVA, uma parte para o IVA. Tem vários cenários possíveis. E aí, simular cenários é em cima do histórico da informação que você tem. Como é que está a qualidade da tua informação para você me passar e eu simular cenários? Porque senão a simulação vai estar errada. Exatamente. Né? Sim. Ai, não é. Preciso melhorar aqui e ali na alimentação dessas informações. Então, você veja, tem um preparo que já vamos ficar com 6 meses para o jogo, né? Já não é mais um ano. Já diminuiu muito, né? É. Ô, Elis, tem uma pergunta aqui no meu contexto aqui que a gente fez, que era sobre essa oportunidade de aproveitamento de créditos. Como identificar e utilizar esse crédito de forma bem eficiente? Já dá para falar sobre isso? Dá pra gente fazer os levantamentos. Então, só vão me dar crédito os meus clientes, os meus fornecedores, que são regime normal ou optaram pelo Simples pagando o IVA apartado. Então, você veja, eu vou ter que saber o regime tributário do meu fornecedor. E outra, o que está escrito na lei? Que eu só posso aproveitar o crédito se o meu fornecedor pagou o imposto. Então, eu vou ter que olhar quem é meu fornecedor, qual o regime tributário desse fornecedor e se ele é adimplente com imposto. Esse de pagar o imposto para mim ser beneficiado também é mais ou menos como hoje a gente tem que fornecer as negativas. Você só entra em alguns contextos se você tem as negativas. Seria as negativas? A gente vai ter que ver exatamente. Vai ser mais ou menos isso? Se o meu fornecedor tiver com débito tributário, que aí não vai ter negativa, vai ser uma positiva, eu vou ter que entender que eu vou perder, se a alíquota for 28% de crédito de imposto. Eu não vou mais querer comprar desse fornecedor, porque 28% é muita coisa. É muito. Porque essa história do imposto não cumulativo, né? Então, vem com os 28 e sai com os 28. E quem comprou de mim acredita os 28. Quer dizer, o imposto vai caminhando. Débito e crédito. É como compensatório? Isso, é uma conta corrente. Débito e crédito, tá? Só que tem esses requisitos para essa conta corrente acontecer, né? Sim. Então, veja como são informações, você não sabe se teu fornecedor, que regime tributário é e se ele está adimplente ou não, agora você vai ter que olhar. Né? Agora vai ter que saber. E você vai ter que entender quem é teu cliente. Claro. Meus clientes são hotéis. Os hotéis vão querer crédito da nota fiscal, não tenha dúvida, porque é 28%. É muito. Para ele contratar alguém que não gere crédito, tem que começar custando 28% a menos. E isso já é uma forma feita já para que não haja sonegação, para que as empresas cobrem isso, né? Como mais ou menos você vai no mercado, quer CPF na nota? Mais ou menos assim, tipo... Não. E aí assim, né, essa questão do que é CPF na nota, né? Lembra que eu falei que, por exemplo, Foz do Iguaçu vai montar essa conta de quanto tem que voltar para nós, baseado na arrecadação de imposto desse ano e do ano que vem. Já presumindo. Então, você veja que tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a nossa rede de fornecedor e cliente, mas tem a ver com o nosso município, com o nosso estado. Tudo isso que nós estamos falando. Eita, que eles interligaram bonitinho tudo, né? E assim, IVA, esse jeito de débito e crédito é no Paraguai, é em 179 países no mundo, o debitar e creditar, né? Então,
O Brasil não inventou a roda em relação a isso. Ele inventou de fazer um IVA dual, tem umas coisinhas que ele inventou. Mas esse débito e crédito, né, é assim na imensa maioria dos países. A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Para poder continuar competitivo, porque eu fiz uma conta lá, se você desperdiçar esses créditos, por exemplo, uma empresa comercial, em 5 meses ela teria um valor de estoque inteiro perdido nos 28% de crédito. Então, é uma conta muito importante. Imagina se o gestor não sabe disso. Exatamente. Ele perde competitividade aos montes, entendeu? E sem falar que vai deixar de fazer muitos negócios, não vai entender, mas por que fulano não está mais fazendo negócio comigo? Porque o preço dele está caro. Exatamente. E se o preço dele não estiver caro e ele não estiver fazendo conta, ele está perdendo dinheiro. Quais são as dúvidas mais comuns que você tem recebido de empresários a respeito da reforma tributária, Elis? O que as pessoas mais te perguntam? As maiores dúvidas? Assim, ó, a gente ainda sente que o empresário não tem um nível de compreensão para ponto de fazer ainda perguntas muito técnicas, né? Mas pelo menos os meus clientes já entenderam que estão fazendo uma reorganização interna. Então, tenho vários clientes trocando os softwares que usam. Eu brinco com eles, falei, gente, não dá mais para pegar o piá pançudo que passa na rua e mandar ele lançar no sistema. Não é só um digitador. O cara tem que entender agora, né? Então, me cobrando fazer formação nessa área. Então, eles estão entendendo que o cenário vai ser outro, né? Sim. E alguns, os mais antenados, estão em cima das suas federações, né? Empresariais. Por exemplo, o pessoal que estava lá no dia 30 de janeiro, eu tenho certeza que foi para cima das federações de hotelaria, etc., para falar sobre essa questão dos créditos, porque tem impacto isso, né? Mas ainda não veio aquele cenário de se aprofundar em relação a perguntas mais técnicas, né? E a gente ainda não consegue fazer todas as contas, Cláudio, porque não tem as alíquotas, né? Mas, como eu falei aqui, tem muita tarefa que já pode ser feita, né? Para se preparar, para daí, inclusive, fazer uma conta mais certa a hora que tiver as alíquotas. Né? Não tem as alíquotas, mas já se sabe exatamente o que vai deixar de existir, Sim. Como vai acontecer, só basta saber quais serão as alíquotas e a importância de estar bem preparado para quando tudo chegar, né? É isso aí. Oi, Elisângela, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria ficar mais, mas a Elisângela tem um compromisso e já são 9h31 e eu prometi que eu deixaria ela embora para cumprir o seu horário. A assessora dela já está me olhando aqui. Então, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para os empresários que ainda estão se preparando para lidar com a reforma tributária? E, por favor, faça o convite para a sua palestra, que eu sei que vai ser um divisor de águas na vida dos empreendedores. Bom, o meu principal, não sei se nem conselho, mas a minha principal orientação é, empresário, não delegue a terceiros o conhecimento que você tem que ter sobre a reforma tributária para continuar gerindo o teu negócio da melhor forma possível. Então, ele precisa entender pelo menos as questões macro da reforma tributária para saber a quem cobrar, se assessorar, etc. Então, não é um assunto que o empresário, independente do porte da empresa dele, ele precisa entender o que está acontecendo nisso. Então, não delegue a terceiros informações que você precisa ter. E convidar, né? Nós ainda temos algumas vagas, poucas, mas ainda temos para a palestra que a gente vai fazer agora, dia 15, na quinta-feira, às 17 horas, lá no auditório da De Paula Contadores. Quem quiser se inscrever no site da De Paula, www.depaulacontadores.com.br, ou no telefone 2105-2000. É uma palestra de mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas. Às vezes tem muita pergunta, né? Vai ser um bate-papo assim, dando uma visão macro de todas as mudanças que a gente vai enfrentar, já aprovadas, é importante reforçar, sobre a reforma tributária. E lembrando que não tem saída, é isso mesmo que vai acontecer, né? Não tem. Precisava acontecer, Cláudio, não está acontecendo da melhor forma, mas é o que temos, né? E aprovado, e temos que lidar com isso. Quem sair na frente, se preparar primeiro, vai ter vantagem. Exatamente. Bebe água limpa, não é isso, Moa?
Afinal, a informação e o planejamento são sim os melhores aliados, né, para enfrentar essa nova realidade fiscal. Então fica esse convite aqui, que amanhã, depois de amanhã, dia 15, a palestra da Elisângela de Paula, que é contadora, advogada, empresária contábil, e vocês já ouviram aqui um pouquinho do que vocês vão ouvir lá, muito mais aprofundado, muito mais, e ainda com o direito de você fazer todas as suas perguntas e dúvidas, para depois sim você sentar lá com o seu contador, ou até quem sabe ir lá para De Paula Contadores. Por que não? É um convite especial para você que está em nossa companhia. É só um endereço para comprar os ingressos, Elis, você tem de cabeça? No site da De Paula, né, depaulacontadores.com.br, ou no telefone 2105-2000. Ou ainda você pode ir lá para a rede da internet, que é o Instagram e o Facebook. Lá também você encontra as informações e vai conhecer um pouco mais da De Paula Contadores. Elisângela, muito obrigado. Desejo de um bom dia. Estarei lá na plateia para assistir a sua palestra. Que bom. Obrigada pelo convite. Espero vocês lá na quinta-feira. Com certeza. E assim foi um bate-papo gostoso e muito produtivo para você que está aí nos ouvindo, você é empresário, você é empreendedor, você que quer empreender e entender um pouco mais, ou ainda conhecer como que funciona a reforma tributária e todos os impostos que existem em nosso país. Um bom dia, muito obrigada. Continue com a gente porque muita música e informações vão acontecer aqui na Rádio Clube.